Oi, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Psiconline Podcast. Eu sou o Raul de Oliveira, psicólogo, aqui de novo com vocês para o 8º episódio da primeira temporada. Muito obrigado por nos acompanhar e por curtir. Compartilha, porque essa divulgação é muito importante para a gente crescer. Se você está ouvindo pela primeira vez, saiba que estamos também no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast e em outros agregadores. É só acessar o link anchor.fm/psico.online, ouvir ou escolher o melhor para você. Estamos aqui com a Ana Paula, psicóloga, pós-graduando em terapia sexual. Portanto, se você quer conhecer mais sobre esse assunto ou se acredita que precisa de ajuda no que diz respeito à sua sexualidade, claro, pode marcar uma consulta com ela lá pelo nosso blog psico.online/blog ou pelo WhatsApp 11 99 405 2821. Repetindo, 11 99 405 2821. Ou ainda acessando o Instagram dela, que é, anota aí, @psico.anapaulaR. Ou pelo telefone de contato da Ana Paula, que é 11 96 536 8496. Repetindo, 96536 8496. Tudo bem contigo, Ana Paula? Tudo bem, Raul. E você, como está? Tudo bem também. Obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho mais desse assunto tão importante que é a sexualidade feminina. Aninha, me conta o seguinte, como que surgiu essa paixão por esse assunto? Olha, eu acho que já na faculdade, viu, Raul? Quando eu comecei a cursar psicologia, eu já tinha bastante interesse pelas questões de sexualidade e gênero. Então, enquanto eu fazia graduação, eu também me dedicava a esses estudos. Acho que por uma curiosidade, por achar que algo tão importante, tão natural, seja envolvido por tanto tabu, né? O que gera bastante desinformação. Nossa, que interessante. Mas, Aninha, para ficar ainda mais interessante esse assunto ainda que pode pegar fogo, conta para quem está nos ouvindo. Sexo e sexualidade é a mesma coisa? Não. Sexo a gente pode definir como duas coisas. Primeiro, o órgão que separa macho e fêmea, né? Sexo do macho, sexo da fêmea. Ou aquela coisa gostosa que todo mundo gosta de fazer, que é a relação sexual. Já a sexualidade, a gente pode pensar ela como um grande guarda-chuva. Daí, debaixo desse guarda-chuva tem sexo, tem gênero, tem como nós nos relacionamos com as pessoas sexualmente, afetivamente. Então, sexualidade é algo bem mais amplo, né? Que não se restringe só ao ato sexual. Interessante, Aninha. Se a gente estiver falando de sexo, eu tô só falando da genitália? Não. Você também pode estar falando. Você pode estar falando da genitália, do órgão reprodutor, assim como você pode estar falando do ato sexual. Entendi. E, Aninha, como que a relação da mulher com o seu corpo pode interferir no prazer sexual? Eu acho que de várias formas, né? O ato sexual, o sexo, e aqui quando eu falar sexo eu vou estar falando do ato sexual, ele não é só o físico, né? A gente fala que 90% do ato sexual acontece na mente, acontece no cérebro. O cérebro é nosso grande órgão sexual. E aí, se nós pensarmos que uma mulher ela não está se sentindo segura com o seu corpo, ela não conhece bem o seu corpo, talvez ela não tenha condições de viver plenamente a sexualidade dela, né? De viver plenamente aquele momento. Porque se ela não está segura com o corpo dela, pode ser que na hora
do sexo, da relação, ela fica pensando em outras coisas do corpo. O que ele tá achando do meu corpo? Será que ele tá me achando magra, gorda? Será que ele tá gostando do meu corpo, que não tá? E isso impede que ela se entregue à relação, né? Que ela se entregue às sensações daquele momento. Entendi. Então você está me dizendo que autoestima, né, tipo, autoconhecimento são importantes nessa hora de falar de sexo, e melhor que falar, né, fazer. Sim, muito importante. E também é importante porque uma mulher que ela conhece mais o seu corpo, uma mulher que se toca, ela sabe aonde ela tem mais prazer, né? Ela consegue se colocar mais na relação sexual, conduzindo também o seu parceiro de uma forma que ela sabe que daquele jeito ela gosta mais, daquele jeito ela se satisfaz mais. Entendi. E você falou do parceiro, né? E os homens também têm dificuldade. Você falou dos parceiros, dos parceiras. E aí eu só vou andar com a pergunta que é: os homens também têm dificuldades para lidar com uma mulher que se assume, se prioriza, tipo, prioriza o prazer sexual acima de tudo? Olha, Raul, fala-se muito isso, né? Mas pelo menos no que eu vejo, assim, é que não é uma regra, né? Claro que alguns homens ficam intimidados, sim, porque nós vivemos numa sociedade um tanto quanto machista. Então, o prazer sexual, até um tempo atrás, ele era para o homem, né? O sexo era para o homem. Então, quando a mulher assume esse protagonismo, quando a mulher vai demonstrando que ela conhece o seu corpo, ela conhece o seu prazer e ela quer ter prazer sexual, alguns homens podem estranhar, sim. Pode estranhar, sim, mas não quer dizer que seja a maioria ou que seja uma regra, né? Eu acredito que isso esteja mudando. Entendi. O nosso tema hoje é o conhecimento do corpo e o prazer sexual feminino. Quando a gente fala esse relacionamento do parceiro com o parceiro ou com a parceira, a gente está falando mais do prazer ou do conhecimento do corpo? Acho que uma coisa leva a outra. Quando a mulher ela conhece o seu corpo, ela normalmente está mais aberta para o prazer sexual. Normalmente ela tem uma relação mais livre com o seu prazer sexual, com a sua libido, com a sua sexualidade. Eu acredito que uma coisa leve a outra. Entendi. E o que é estar livre com o seu prazer sexual, Ana? É conhecer, né? É se permitir sentir prazer. O que a gente vê hoje nas pesquisas é que muitas mulheres ainda não têm orgasmo, por exemplo. Muitas mulheres não se masturbam, muitas mulheres não conhecem a sua vulva. E isso tem muito a ver com a questão cultural, sim, né? Nós mulheres não fomos ensinadas, nós não tivemos espaço para isso. Os homens, desde cedo, eles já começam a se masturbar, isso é validado. Por mais que não é falado, e até é falado, né? Mas assim, ninguém condena uma adolescente do gênero masculino que se masturba, mas até hoje as meninas ainda são condenadas por esse motivo. E aí vai criando um afastamento desse prazer. Nós precisamos ainda acreditar que o sexo é para nós também, o prazer é para nós. E o nosso corpo é parte disso. Nossa, Aninha, eu fiquei assustado agora com o que você disse, que até hoje as mulheres elas não têm essa liberdade. A sensação que eu tinha hoje é que os jovens, os adolescentes, pré-adolescentes, eles são até sexualizados muito cedo. E aí você me traz esse outro dado que, diferente dessa sexualização, ainda existe uma falta de informação a respeito, é isso? Sim, existe muita falta de informação. E, inclusive, os meninos, eles sofrem com isso de uma certa forma, porque nós não temos educação sexual
ainda não é natural as famílias sentarem com seus jovens, com seus adolescentes e falarem sobre sexualidade, falarem sobre sexo. Então esses meninos, o primeiro contato que eles vão ter com sexualidade, com sexo, é através da pornografia, é um comentando com o outro, e daí você sabe que ele quer ficar melhor do que o coleguinha, ele quer se sair mais, ele quer impressionar, então ele mente. Então, eles vão criando referências que não são verdadeiras. E eles levam isso para a prática sexual deles. Então, eles estão começando e eles já começam com uma referência ruim. E aí, inclusive, quando eles se aproximam das meninas, que também estão iniciando ali a vida sexual delas, eles também esperam delas a performance que as atrizes no pornô que eles viram tiveram. E aí isso gera frustração, isso gera uma falta de sintonia. E quando é um casal de meninas, as duas ficam perdidas, porque elas também não tiveram quem chegasse, conversasse e falasse sobre o corpo. Muitas mulheres até hoje, Raul, nunca olharam para a vulva delas. Às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu tenho um kit aqui que eu mostro como que é a vulva, o que é vagina, o que é clitóris, o que é uretra. Muitas mulheres não têm esse hábito de pegar um espelho e olhar para a sua vulva e se sentir à vontade com essa prática. Pensar, poxa, isso é natural, é parte do meu corpo, né? Nossa, você me deixou com duas dúvidas agora. Vulva e vagina não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Vulva, que é toda a parte externa, e a vagina é a parte interna, é por onde sai a menstruação, é por onde o pênis penetra. Ali é o canal vaginal, ali é vagina. Vulva é a outra parte, né? É que a vagina faz parte da vulva, então tem os pequenos lábios, os grandes lábios, o clitóris, a uretra. Todo esse conjunto é a vulva. Eu ia falar isso, porque se era aquela parte que são os grandes lábios, que é a parte visível, né? É a parte que a gente enxerga, que a gente também toca. Essa que é a vulva. Também. Entendi. Essa era a primeira dúvida. Você não acha que, por exemplo, você falou que os meninos têm acesso direto à pornografia. As meninas também não têm acesso à pornografia? Elas também não sabem e não são impactadas nesse sentido? Elas até têm acesso, mas eu acredito que elas não tenham o mesmo interesse. Os meninos são curiosos nesse sentido. As mulheres também, né? As mulheres assistem pornografia, algumas gostam, outras não. Mas para os meninos, essa iniciação, essas primeiras referências na pornografia é muito maior. Porque até nisso também, a menina, ela não se sente muito à vontade. Os meninos veem, falam, né, dão dica, comentam, olha, assiste esse filme, aquele outro. As meninas, mesmo quando elas estão no círculo de amizade delas, elas não se sentem confortáveis para falar disso, sabe? Assim como os meninos se sentem. Então, elas até podem ter acesso, sim, mas elas não têm tanto interesse, né? Isso a gente está falando dos jovens, no início da vida sexual. Entendi, porque tem diferença? É porque eu acho que a mulher adulta, uma mulher que já passou por esse processo de se conhecer, de conhecer o prazer dela, eu até acho que ela vai consumir mais a pornografia. Mas tem um filtro, né, Raul? Hoje, inclusive, agora eu não vou lembrar o nome, mas hoje, inclusive, tem alguns filmes pornô produzidos por mulheres cuja intenção é tornar menos agressivo, menos violento, como são as outras pornografias no geral. Que se você for ver, é a minha opinião, acho que é agressivo, sim, é violento. Mas as mulheres começaram a despertar um interesse por isso. Tanto é que hoje tem aí alguns filmes produzidos por mulheres que querem cumprir esse papel de oferecer pornografia, oferecer essa opção, mas de uma forma que não seja tão agressiva
para o homem, mas também principalmente para a mulher. Interessante isso. Eu estava lembrando de um artigo que a gente postou, que era a discussão dos quadrinhos. A sexualização da mulher é diferente da sexualização do homem. A nossa sociedade meio que obriga a mulher a ser mais recatada. E essa quebra, esse machismo é que é importante para a gente desmistificar. E aí eu acho que entra, até voltando para o tema realmente do episódio, que é se conhecer, é entender que é se tocar, que você falou, é conhecer, pegar o espelho, olhar, entender, pesquisar, entrar em contato, mandar mensagem para a gente, procurar um psicólogo para conversar a respeito disso, tirar a dúvida do seu corpo, perguntar para o seu ginecologista, para os seus médicos, entender um pouquinho mais. Eu acho que falta dentro desse processo uma liberdade sexual. Sim, e assim, para a mulher também pensar que o nosso corpo, ele é nosso aliado. Eu sempre brinco que nós temos uma Ferrari na nossa garagem, e aí a gente insiste em ficar andando de ônibus. O clitóris é o órgão do corpo feminino cuja a única função é proporcionar prazer. Ele não tem nenhuma outra função que não essa. Então, ele é um órgão que fica ali, né, a cabeça dele fica para fora. Então, quando a gente se masturba no sexo oral, a gente sente ela, e ali são mais de 8.000 terminações nervosas, ou seja, é extremamente sensível. E aí, por dentro ali da vagina, envolvendo ali o canal vaginal, tem a parte que a gente não vê, que também, ou seja, é um órgão só para isso, só para o nosso prazer. O homem não tem isso. Só que eu acredito que, assim, culturalmente, historicamente, nós somos tão afastadas da nossa ideia de que o prazer sexual é bonito, que o prazer sexual é natural e é para a mulher, que muitas mulheres hoje não sabem que tem o clitóris. Eu já ouvi isso, olha, mas eu não tenho esse clitóris. Tem, toda mulher tem, mas eu estar falando isso com você é revolucionário. Nós finalmente estamos tendo acesso a isso, a opção de olhar o nosso corpo como algo bonito, olhar o prazer sexual como algo que também é para a mulher. A mulher pode gozar, deve gozar com seu parceiro, com a sua parceira, ou com seus parceiros, ou sozinha, mas é para gozar. Nosso corpo tem essa possibilidade, nos permite isso. A gente está bem focado em uma região única do corpo, e nós somos formados por várias regiões erógenas. Então também não é só você estar focado ali na genitália, na sua tesão com uma lambida no pescoço, né? Ir para sexo anal, sexo oral, trabalhar, entender, né? Ler, estimular a imaginação junto com isso. Por isso, se tocar é bacana, se tocar no banho, sentir, poxa, se eu tocar aqui eu gosto mais, se eu tocar ali eu gosto mais. É leve, né, Raul? Eu acho que precisa ser leve, assim, e gostoso mesmo de você fazer. Tá lá tomando banho, tá lavando a vulva, joga água, sente o que você tá sentindo. Estar aberto para essas sensações. Isso é muito gostoso, é muito bacana. E claro que o sexo fica melhor quando você se conhece, fica mais gostoso, mas também não só para o sexo. É bom você conhecer o seu corpo, inclusive para você dizer que não quer transar, que não quer fazer sexo, né? Sexualidade pode ser também não fazer sexo. E aí a mulher também se sentir no direito de fazer isso, se sentir à vontade para dizer que não quer, que não gosta, ou que neste momento não quer, se sentir segura para ir. Você fez eu lembrar que a gente teve um post que teve uma boa repercussão, que se os nossos ouvintes quiserem acessar, a gente fala disso. É psico.online/blog/masturbação. E lá a gente dá até 8 benefícios da masturbação. E eu vou ler agora. Os benefícios que a gente colocou ali era: o primeiro, o autoconhecimento, o exercício da musculatura pélvica, o alívio das dores menstruais, a melhora do sistema imunológico,
reduz a insônia devido à liberação de hormônios, libera endorfina, prolactina, dopamina, catecolamina, que melhora o humor e relaxa, dá liberdade sexual e libertação das fantasias, o que aguça a imaginação e melhora o processo de desinibição, e é um jeito de dar e receber prazer para o seu parceiro. Ou seja, quando a gente está falando de masturbação, pode ser a masturbação sozinho ou a masturbação em conjunto, né, Ana? É vida, né? Masturbação é vida. Todo lugar que eu vou, eu sempre dou um jeitinho de falar sobre masturbação feminina. E eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade, meninas, se masturbem, conheçam a sua genitália. E é tão gostoso e tem tantos benefícios. É de graça, a gente gasta dinheiro com tanta coisa para ter prazer e o negócio tá de graça ali, ó. Vamos fazer, é bom, é gostoso. Por que não? Eu tava pensando, a gente falou bastante da entrada da vida sexual, né? Mas eu acho que vale para todas, que até as mulheres mais velhas devem ter até um pouco mais de recato, né? Porque sofreram mais com a sociedade mais machista. Embora hoje ainda tenhamos uma sociedade machista, a gente já consegue falar disso num podcast, consegue conversar disso sem ficar vermelho. Então eu acho que vale para todas as idades. Sim. Sabe que uma vez uma mulher jovem, mas ela já era casada, tal. Ela tinha passado já tinha filhos, mas ela tinha passado por um abuso sexual, uma violência sexual, e isso tinha afetado o prazer sexual. Ela não conseguia ter prazer. E aí, embora fosse casada e já tivesse filho, e falamos muito sobre masturbação, obviamente ela não conseguia tocar o seu corpo. Eu me lembro bem de um dia que ela estava até emocionada e ela disse para mim, parecia ser uma coisa muito boba. Mas depois daquele momento eu comecei a ver e sentir o meu corpo de uma forma totalmente diferente. E é isso, o nosso corpo ele é atravessado pelas nossas histórias. E as nossas histórias, às vezes, em relação à sexualidade, em relação ao sexo, não são muito boas. Às vezes é por causa de um parceiro, às vezes é por causa dessa cultura que é machista. E aí quando a gente começa a tocar o nosso corpo, quando a gente começa a olhar o nosso corpo, pensando no nosso erotismo, na nossa sexualidade como uma coisa bonita e livre, quando se tem um orgasmo na masturbação, isso significa muito, né? Isso representa muito. Tem uma beleza aí. Você deve ter percebido, eu sou apaixonada por isso. E eu falo disso porque tem uma beleza aí. Uma beleza que é nosso direito. Por que uma sociedade, uma cultura vai nos tirar isso? Que bom que estamos aqui falando disso. Que bom que algumas mulheres vão ouvir. Eu espero que sejam muitas e eu espero que elas se sintam inspiradas para, de repente, experimentar essa nova relação com o corpo. Né? E brincar, né? Utilizar o travesseiro, utilizar o chuveirinho, utilizar os dedos do parceiro, a língua do parceiro, utilizar a imaginação. Muito, e assim... se não tiver parceiro, não tem problema, usa toys, né? Os brinquedinhos sexuais. Não tem, usa o dedo, gente, olha. Nada melhor do que um dedinho. Ô, Ana, você fez eu ficar com uma curiosidade. E o ponto G? Você falou que a gente tem aí um órgão que é específico para dar prazer. O ponto G é mito, é realidade? Ele faz parte desse conjunto? Olha, o que os últimos estudos têm mostrado é que, na verdade, ele é um mito. Não existe um ponto específico onde a mulher vai ter o orgasmo, né? O que a gente sabe é que o clitóris, a parte interna dele, ele envolve ali também o canal vaginal. Então, quando existe uma penetração, existe também um estímulo do clitóris. Claro que aí vai ter os tecidos, não vai ser direto como é na masturbação, como é no sexo oral. Muitos textos teóricos já entendem que o orgasmo por penetração também é um orgasmo clitoriano. E ponto G, tão falado ponto G, parece que nunca existiu mesmo. Ou seja, é utilizar a imaginação, os dedos, o órgão genital, que aí você alcança a gozada maravilhosa. Sim, se você estiver seguro, se você estiver
é confortável e quiser fazer e for saudável para você e para os que estiverem envolvidos, por que não? Por que não fazer? Então tem tantas formas. E é muito importante também dizer, Raul, que, por exemplo, eu fiz um sexo, mas eu não gozei, então o sexo foi ruim. Não necessariamente. Às vezes não existe o orgasmo, mas as carícias foram tão gostosas, os beijos, química entre os pares naquele momento, ou entre os envolvidos naquele momento foi tão gostosa que não aconteceu de ter o orgasmo. Mas tudo bem também. Não quer dizer que tenha sido uma transa ruim porque não teve orgasmo. Porque também acho que não é legal a pessoa começar já o sexo pensando no orgasmo, ficar focada naquilo, eu tenho que gozar, eu tenho que ter um orgasmo na penetração, ou desse jeito, ou daquele jeito, e acaba ficando tenso, e como eu já disse, o sexo acontece muito na mente também, né? E aí deixa de fantasiar, deixa de relaxar, e acaba que o sexo pode não ser tão gostoso por isso. Então, eu acho importante dizer isso. Eu não gozo sempre. Quer dizer que a relação sexual só é boa quando tem orgasmo? Não necessariamente. Claro que o orgasmo deixa tudo bem divertido, mas também existem relações sexuais bem gostosas que não há orgasmo. E ok, tudo bem. Na verdade, eu acho que a gente não precisa colocar uma meta e não precisa ser racional no sexo, colocar como se fosse uma obrigação. Sexo é prazer, masturbação é prazer, é você sentir-se à vontade, se deliciar ali. E claro, você tem o momento de ser reprodutor, mas o ser humano tem esse momento de prazer. Então vamos usar o prazer, né? Sim, e é diferente você não ter um orgasmo ou você não ter um orgasmo porque você não se conhece, porque a sua parceria não está interessada, só está interessada no prazer dela. Então é diferente. Então, eu sempre brinco com as meninas que tirou a roupa, vai transar? O ideal é que goze. Mas eu não gozei. Mas tudo bem, você gostou? Os envolvidos estavam curtindo? Sim. Então, ok. Daí, não gozei porque ele ou ela só estava pensando nele, não estava preocupado com o meu prazer, não foi legal. Eu disse que não estava legal, ele não me ouviu. Aí é diferente, né, Raul? Aí eu acho que tem que conversar com esse parceiro. Tem que entender porque é uma invasão. Como você disse, o sexo é para brincar, é para ser gostoso, é para ser divertido. Então, se tem essas características, assim, de não gozou porque não foi respeitada, porque o parceiro não entendeu que fosse importante, aí eu acho que tem que conversar. Aninha, eu tô adorando tanto o assunto que eu vou te colocar numa saia justa. Eu tenho aqui algumas perguntas sobre a masturbação que está lá no blog, que faz parte do post da masturbação, e vou aproveitar para atualizar isso no podcast. Então a primeira pergunta: pode-se perder a virgindade se masturbando? Não. Depende também, assim, o que essa pessoa entende como virgindade, né? Então, assim, não perde a virgindade se masturbando. Daí, se ela tá dizendo de penetrar e romper o ímã, essas coisas, pode ser, né? Na masturbação pode haver uma penetração com o dedo, por exemplo, ou com um brinquedinho, com toys, com um vibrador. Aí sim, mas se for no caso de acariciar ali o clitóris, isso não tem esse perigo. Tem uma outra agora, essa eu acho que vai ser mais delicada. Masturbação é pecado? Nossa, isso é um clássico, eu ouço bastante. Inclusive, já tive pedidos para não falar sobre masturbação. Para algumas crenças, sim. E isso, assim, o que as pessoas acreditam é delas. Do meu ponto de vista, que é a ciência, não teria nenhum problema. Mas a gente sabe que para algumas crenças, infelizmente, a masturbação não é bem vista, não é aceita. Entendi. E aí tem uma outra pergunta. Quanto tempo dura a masturbação? O tempo que você tiver energia. O tempo que você quiser. Olha, principalmente para mulher, né? Porque o homem, ele tem aquele período para se recompor, a mulher não. Então, olha,
Se tiver um bom lubrificante também, vai longe, viu? Depende da disposição. Tem que treinar bem na academia o tríceps e o bíceps, né? Pra não ter dor no braço. Mas nada que um copinho de água entre os intervalos não resolva. Aninha, é verdade ou mentira que para a mulher é mais fácil chegar ao orgasmo se masturbando do que com a penetração? É verdade. As últimas pesquisas indicam que, assim, em média, 1/3 apenas das mulheres tem orgasmo por penetração. Então, assim, é verdade. É mais fácil para as mulheres terem orgasmo no sexo oral ou na masturbação ali acariciando o clitóris. A próxima é normal fazer xixi depois que eu gozo? Sim, é normal, inclusive é até saudável, né? Se fazer xixi depois que goza. Claro que assim, se tiver uma incontinência, alguma coisa assim, daí tem que buscar o médico, né, gente? Eu tô falando aqui de uma situação assim, tenho vontade de fazer xixi depois que eu gosto, tem algum problema? Não tem. Mas se gerar um desconforto muito grande, daí tem que procurar um médico. Eu acho que você já falou isso, mas eu vou repetir, eu vou fazer a pergunta de novo. Até que idade a gente pode se masturbar? Até sempre. Até o último minuto de vida. Tendo disposição, vontade e, se for preciso, um lubrificante à base de água, não tem restrição, viu? Pode se jogar. Tem uma pergunta muito legal aqui também, que é: em casa é complicado de me masturbar. Posso me masturbar na escola ou no trabalho? Olha, se você tiver tempo para isso, se você tiver um lugar seguro e privacidade, eu acho ótimo, né? A ideia é maravilhosa. Mas aí você precisa se sentir num lugar seguro, você precisa ter privacidade para isso, né? E vamos ver também se o seu chefe não vai sentir sua falta, ou a sua professora. Eu sabia que essa resposta ia ser ótima. Porque, né? Também não é tão rápido assim. Entendi. Eu tenho uma aqui que chegou há pouco tempo. Eu acabei de responder ela, inclusive, nos comentários do blog, mas eu vou fazer para você. Aninha, sou lésbica, tenho namorada, mas quando eu me masturbo, eu penso em homens, às vezes. Diversas formas, mas também penso nela. Isso é certo em um relacionamento sério? Sim, não vejo. É porque assim, veja, eu acho que essa pergunta também é muito atravessada pela moral, pelo aquilo que tudo a gente tem que botar essa etiqueta, certo? É errado? Não acho que exista um problema nisso. O fato de uma pessoa desejar uma outra não quer dizer que ela não ame ou não tenha tesão ou desejo pela pessoa que está com ela. A sexualidade do ser humano, ela é muito fluida. É bem verdade que o tempo todo a sociedade está tentando botar ela em caixinha. Mas não dá, né? Então ela é fluida, não tem problema. Isso não quer dizer que ela não tenha tesão pela parceira dela. É só um outro desejo, né? De repente ela... Não sei se elas têm espaço para isso, se na relação elas tiverem espaço para falar sobre isso. De repente entender se realmente ela... Porque também, Raul, às vezes ela se imagina, fantasia ali com um homem, mas ela não tem... Se ela tiver que transar com um homem, ela não vai querer. Então é algo que parte muito da ordem do imaginário mesmo, sabe? Pode ser que seja assim, então não tem problema. Ótimo, adorei. A gente tá alinhado, tá? Eu respondi uma coisa muito parecida lá no blog. Aninha, eu tenho mais uma pergunta aqui, porque assim, eu vou aproveitar porque o tema do podcast de hoje é o conhecimento do corpo e o prazer sexual feminino. Aí eu tenho uma dúvida de uma visitante do blog que é a seguinte: já tive muitos relacionamentos com homens, mas também, desde cedo, eu tive experiência com mulheres. E isso fez com que eu ficasse na dúvida do que eu gosto de verdade, se de homem, de mulher ou dos dois. E aí? Olha, se ela teve experiência com os dois, gostou dos dois, eu acho que ela gosta mesmo dos dois, né? E tudo bem também, né? Porque gostar só de um, se pode gostar dos dois.
Tudo bem gostar só de um, tudo bem gostar dos dois, desde que organize direitinho. Na verdade, eu tava pensando, né? A gente tem uma mania que é de colocar regras, né? De definir que tem obrigações. Sim. Então, assim, entre o homem, a mulher, o gostar e o prazer, tem aí um número de opções absolutamente gigante. Sim, tem muito. Nossa, tem muitas opções mesmo. E aí, nessa ideia, nessa tentativa de ser hétero ou homossexual, de gostar de meninos ou de meninas, de ser monogâmico, isso vai nos colocando uma ideia de que só pode ser assim. E na verdade, nossa, tem tantas opções. Exato. O importante é que a pessoa se respeite e fique bem, não é isso? E respeite o outro também. O importante é gozar. Sim, com respeito e querendo gozar. Se todas as partes envolvidas estiverem felizes, tá tem que ter ótimo. Prazer. Aninha, eu cheguei naquela etapa do nosso roteiro que a gente vai ter as dicas para as mulheres que estão nos ouvindo, embora a gente já tenha aí, vai ser um dos nossos podcasts mais longos, o assunto tá tão legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as dicas que você colocou pra gente e a gente comenta um pouquinho das dicas. Perfeito. Tá? A Aninha, antes de a gente começar o podcast, ela mandou algumas dicas aí para quem está nos ouvindo para focar mais no seu prazer sexual. E aí as dicas da Ana são: seu corpo não é um grande vilão da sua vida. Use e abuse dele. 5, abuse dele sempre pensando no respeito e no conforto, né? Faça tudo que te faça Exato, bem. tipo, você pode ficar até perder o fôlego. Desde que não faça mal, né? Sim. Conheça seu corpo, olhe para ele, se toque. Na hora do banho, sinta a textura da sua pele, o seu cheiro. Quer comentar um pouquinho? Eu acho que isso que a gente já tinha falado, sentir mesmo o corpo. Às vezes a gente fala tanto do cheiro da outra pessoa, de como é a pele da outra pessoa, como é o corpo, e sobre o nosso mesmo nós sabemos muito pouco. É um momento gostoso, de repente tomar um banho pelo menos uma vez por semana, um banho que seja diferente, sabe? Que você possa se tocar na hora de passar o seu hidratante, que você possa fazer mesmo um ritual com você, com o teu corpo. Acho isso muito importante, muito saudável também. Sentir o seu cheiro também pode ajudar aí a detectar algumas coisas, né? Se o cheiro não tiver alguma coisa, pode ser significar doença, aí é hora de procurar o seu ginecologista, o seu urologista, entender, ver o que está acontecendo também, né, Ana? Sim, e importante dizer, outro dia eu até falei isso no meu Instagram, que assim, às vezes as meninas ficam muito preocupadas com o cheiro da vulva, né? O cheiro da vagina. E assim, gente, vagina tem cheiro de vagina. Vou passar um sabonete íntimo. Cara, aquilo é muito ruim para a saúde. Pode falar com qualquer ginecologista que vai dizer não é legal para a saúde. Mas o meu parceiro gosta de cheiro de flor, de cheiro de tutti-frutti. Então o seu parceiro chupa uma bala, um sabonete. Se ele for chupar uma vagina, vai ter cheiro e gosto de vagina. Exato, né? Se ele gosta. Então, assim, meninas, não fiquem inseguras. Se o cheiro... Claro, se você notar que tá um cheiro forte e tudo, procure um médico, mas o cheiro natural da vagina é cheiro de vagina, igual manga tem cheiro de manga, abacate tem cheiro de abacate, vagina não tem cheiro de bala de tutti-frutti e nem de sabonete, vagina tem cheiro de vagina. E se o parceiro quiser cheiro de flores, manda um buquê de flores pra ele, compra uma rosa, fala assim, pode cheirar, fica à vontade. Chupa uma rosa, uma balinha, né? Você sabe que você fez eu lembrar, né? Eu já ouvi, já li também, e já ouvi isso de amigos meus dizendo assim, não gosto de chupar, né, uma vulva, não gosto de chupar nada, tipo, eu tenho nojo. Falei, gente, e você quer ser chupado também? Como assim? Isso é engraçado. Mas uma pesquisa que foi lançada recentemente mostrou isso, que a maioria dos homens não querem fazer sexo oral nas mulheres. Os que fazem com medo de ter a masculinidade questionada,
mas a maioria deles querem receber, né? Querem ser chupados. Não querem chupar, mas querem ser chupados. E é tão interessante porque os problemas de higiene que a gente encontra é muito mais relacionados ao pênis do que a vulva, do que a vagina. Então, veja, é uma inversão. E eu acho que eles perdem muito, eles estão perdendo horrores. Vou para a próxima dica. Pegue um espelho, olhe para a sua vulva, ela é incrível e você precisa ver isso. Quer falar? Exatamente. A gente já falou bastante disso, né? Façam isso. Pegue um espelhinho, vai lá no seu quarto e olhe, né? É importante. Conheça o seu corpo, né? Descobre onde você sente prazer, como você se sente bem. Sim. Quando estiver em seu momento, se masturbe. Toque seu clítoris, seus seios, passeie pela sua vulva, descubra onde você sente mais prazer. Respeite o seu tempo, vá com calma, um carinho hoje, um dedinho amanhã e daqui a pouco você será a rainha da siririca. Não, eu acho esse um reinado maravilhoso, né? Mas aí, e onde fica o medo disso? Porque se auto-intitular rainha da siririca pode, Ana? Eu acho que não só pode, como deve, né? E é uma diversão e fazer isso porque gosta também, assumir isso, comprar. Você sabe que agora na quarentena aumentou muito o número de vendas de sex toys, né? Que são os brinquedinhos eróticos. Eu tenho algumas amigas que são donas de sex shop e elas também me disseram que aumentaram muito. Então, assim, as mulheres estão experimentando isso e eu acho que é maravilhoso, eu acho que só tem benefícios. E eu acho que uma coisa importante que a gente não falou, Raul, e eu ouço bastante, as mulheres têm uma dúvida de que se ela se masturbar muito, ela vai perder a sensibilidade no sexo, ela vai ter mais dificuldade de gozar no ato sexual. E não, isso não acontece, muito pelo contrário, só tende a melhorar. E também é muito importante dizer para os meninos, ou para as meninas também, que se a parceira ou o parceiro usa um brinquedo sexual ou se masturba, não quer dizer que é porque ele não tá dando, ou ela não tá dando conta, ou porque a relação tá ruim. Pode ser até que seja por isso também, mas não é só por isso. São formas de prazer diferentes. Uma não diminui a outra. Muito pelo contrário, eu acho que só agrega. Na verdade, eles não têm um concorrente no brinquedo, né? Não, imagina, só acrescenta. Exato. Dá até pra usar junto. Devia, né? Sim. Vou ler a última dica. Se ame, se curta. Sexo não é sujo, não é imoral e o prazer também é para as mulheres. Sim, o prazer também é para as mulheres. Não esqueçam disso, o prazer também é para as mulheres. Nós não precisamos fingir orgasmo, nós não precisamos dizer de orgasmos múltiplos ou de orgasmos na penetração. Nós precisamos estar à vontade com o nosso prazer e sentir que, de fato, né? Por que mentir sobre o orgasmo? Melhor entender por que ele não está acontecendo. Acho que ter um parceiro ou uma parceira e poder falar disso é só um fator a mais, é algo positivo também para essa relação, né? Uau, Ana, que delícia de dicas. E para os homens que estão nos ouvindo, tem alguma dica para ajudar as mulheres? Olha, eu diria que assim, respeitem as mulheres e entendam que o prazer também é delas. O prazer vivido a dois é muito mais importante. E não se sintam intimidados quando as suas parceiras dizerem que estão se masturbando ou quando as suas parceiras falarem do prazer sexual delas. Isso só tende a melhorar a relação e a parceria. Aninha, achei o máximo o assunto desta noite. Muito obrigado pela sua presença. E antes de terminarmos e eu passar o microfone para você se despedir dos nossos ouvintes, eu queria falar um pouco do Psico Online. O projeto nasceu para ligar você, aí que está nos ouvindo, a um psicólogo. E para isso, desenvolvemos muito conteúdo mesmo, que tem o objetivo de ajudar você no seu dia a dia, respondendo dúvidas
falando sobre psicologia e temas que acreditamos que sejam relevantes para quem, em algum momento, pensou: queria fazer terapia, mas não sei não. Tem muita coisa na nossa profissão de psicólogo sobre onde a gente trabalha, o que a gente faz. Afinal, só uma das partes da psicologia é a área clínica. Confere lá, acessando psico.online no seu navegador. Não precisa nem do .com.br, é só digitar psico.online. Somos vários profissionais e quando você entra em contato, um dos nossos psis vai fazer uma triagem e algumas perguntas antes de te encaminhar para uma consulta. Valores, dias e horários você acerta diretamente com o profissional. Por exemplo, como a Ana. Se você gostou do assunto, gostou desse nosso bate-papo, ou ainda ficou com dúvidas e precisa de alguma ajuda, você pode marcar uma consulta com ela. É só acessar o blog do psico.online/blog e clicar no botão Agendar Agora. Ou mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, que é 11 99 405 2821, ou direto no Instagram dela, que é @psico.anapaulaR, ou direto com ela no telefone 11 96 536 8496. Repetindo o telefone dela, 11 96 536 8496. E o Instagram, @psico.anapaulaR, tudo junto. Lembre-se do seguinte: todos nós aqui do Psico Online queremos atender você da melhor maneira possível. Assim, se a situação financeira está apertada, se você tem alguma dúvida, entre em contato. Faremos de tudo ao nosso alcance para que você seja uma das pessoas que sabe bem o valor de uma boa terapia. Ok? Ana, foi bom para você? Foi maravilhoso. Acho até que eu repetiria. Adorei. Uau, que bom. Fico muito feliz em ouvir isso. Meu desempenho foi comprovado. Nossa, você arrasou. Então vamos nos despedir dos nossos ouvintes maravilhosos. A palavra é sua, Ana. Olha, gente, o que eu diria para vocês? Meninas, aproveitem o corpo de vocês, conheçam o corpo de vocês, né? Se amem, se curtem, gozem horrores. Vocês também, meninos, usem camisinha, respeitem-se, respeitem a parceria de vocês. E lembre-se, sexo é bom, sexo é natural, não é nada feio. Muito pelo contrário, além de bonito, é bem gostoso. Obrigado por ficar com a gente até agora, Ana. Eu adorei de verdade. Se você que está ouvindo a gente gostou, não se esquece de mandar para mais alguém. Esse compartilhamento é muito importante. Ana, um beijo. Beijos, Raul. Muito obrigada pelo beijo, gente. É isso aí, então, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.